Essa é uma pergunta muito delicada, porque mexe com o sistema de crenças das pessoas. Tarô é pecado? Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso clã do YouTube. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Nayara Mourá, mais conhecida como a Rainha do Tarô. Eu sou taróloga, professora de tarô, especialista em análise de mercado financeiro, especialista em marketing para tarólogos e cartomantes. E nesse vídeo eu quero falar com você que tem essa crença, que tem esse medo. Tarô é pecado? Se eu fizer uma consulta no tarô, eu vou para o inferno? Isso é contra a minha religião? Bom, primeiramente eu preciso dizer que tarô não é religião e não está relacionado a nenhuma religião. Eu sei que no Brasil há uma proximidade muito grande entre tarô e a cultura cigana, ou tarô e as religiões de matriz africana, como Umbanda, Candomblé, Quimbanda, mas o tarô não pertence a essas religiões. Muito pelo contrário, o tarô ele surge na Europa, em algumas regiões ali que vamos chamar de Itália ou de França. Inclusive, um dos tarôs mais conhecidos do mundo é conhecido como o tarô de Marsella, porque Marsella é o nome de uma cidade na França. Então, o tarô não tem nenhuma relação com a espiritualidade africana, simplesmente porque ele não é africano. Essas religiões de matriz africana têm ali uma base iorubá, queto, bando, Angola, e o tarô vai ter uma base francesa ou italiana. E quando a gente tem essa proximidade com o tarô na Europa, a gente vê bem a diferença, né? A separação que eles fazem de tarô e religião. Lá não há nenhuma mistura. Se você perguntar para uma francesa que joga tarô, qual é a pomba gira que te guia? Ela vai falar, pomba o quê? Hã? O que é isso? Né? Ou se você perguntar para uma taróloga na Inglaterra, porque tem tarólogas no mundo todo, né? Se você perguntar na Inglaterra ou na Itália, qual é a cigana que te acompanha? Ela vai falar, o que cigana? Não sou cigana, sou italiana, sou inglesa. Então, essa mistura de tarô com origem cigana ou umbanda, candomblé, ela se deu apenas no Brasil. É um sincretismo do Brasil que não está presente na estrutura básica do tarô, tá bom? O tarô não pertence a nenhuma religião e, por isso, todas as pessoas de qualquer religião podem se consultar no tarô. Eu tenho clientes que são judeus, eu tenho uma cliente em específico que é muçulmana, é um dos países que eu mais fui bem recebida por ser taróloga e as pessoas pediam muito consulta no tarô, foi na Turquia, que é um país muçulmano, e os muçulmanos queriam fazer consulta comigo o tempo todo, até porque faz parte da cultura deles, eu não sabia, a leitura da borra de café, então eles já estavam acostumados com algum tipo de previsão de futuro, né, com a borra de café, não com o tarô, e quando descobriam que eu era taróloga, ficavam loucos. Eu tenho clientes evangélicas, por exemplo. Eu tenho muitas clientes católicas, tenho clientes budistas e tem clientes que são ateias, que não acreditam em nada, né? Que são mulheres da ciência, são cientistas, pesquisadoras sociais que moram fora do Brasil, são pesquisadoras da ciência mesmo, né? Da medicina, da biomedicina, que nem acreditam em algo superior, mas acreditam no tarô. Então, o tarô não está relacionado a nenhuma religião, por isso pessoas de todas as religiões podem julgar o seu jogo. O que você precisa tomar cuidado é quem é o profissional que vai conduzir a consulta. Porque o tarô não tem religião, mas às vezes você vai se consultar com um profissional que é de uma determinada religião e, obviamente, ele vai trazer sua religiosidade, ele vai trazer suas crenças, ele vai trazer a sua energia religiosa ali. Porque se você está buscando um profissional que é religioso, obviamente se espera que você aceite a religiosidade dele. Agora, o tarô em si não está relacionado a nenhuma religião e por isso não é pecado. Não tem nenhuma passagem no Novo Testamento onde Jesus, ele mesmo condena cartomantes, não pode jogar tarô. Da mesma forma como ele condena outras coisas, né? Não fazeis da casa de meu pai uma casa de comércio, por exemplo. Ou
quando ele fala lá do casamento, né? Porque no princípio não era assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Jesus vai condenar algumas coisas, ele mesmo, quando ele conversa lá com o jovem rico, deixa tudo que tens, me segue. Ou quando a gente olha ali o Sermão da Montanha, em Mateus, no Evangelho de Mateus, ali ele diz várias coisas. Se você tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem, enfim. Mas condenar cartomante, falar você vai pro inferno se você jogar tarô, isso não tem em nenhuma passagem da Bíblia do Novo Testamento. Tem uma passagem muito mal interpretada no Antigo Testamento que fala de astrologia, de agouros, mas aí a gente tem que entender que o Antigo Testamento é um livro judeu, escrito por judeus para judeus, ou seja, nós não podemos tirar o contexto histórico do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito para guiar um povo dentro de um determinado período histórico. Porque se a gente interpreta o Antigo Testamento de forma literal, a gente tem que tirar todas as mulheres que menstruam da cidade e deixar elas fora da cidade. Porque é isso que o Antigo Testamento recomenda. Ou recomenda que se você roubar, corta a mão daquela pessoa, né? Ou arranca o olho de quem está cobiçando a mulher do próximo. Então, o Antigo Testamento, a única passagem que vai falar sobre previsão de futuro na Bíblia, é uma passagem que está dando ali um aconselhamento para um povo que estava tendo problemas com os ditos pagãos, problemas culturais, tá? Problemas históricos, problemas reais. Não é problema de, estão querendo me converter. Não, 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 não. Estão falando de roubo, estupro, doenças que estavam vindo desse povo. E aí não dava para falar, esse pessoal não tem as mesmas práticas de higiene que a gente, por isso eles estão trazendo doenças que estão matando o nosso povo. Então não vamos nos relacionar com eles. Não. A forma mais fácil era dar algumas restrições. A mesma com a carne de porco, por exemplo, que era uma carne que naquela época não tinha asepsia, né? Era uma carne que não... A gente está falando de uma época que não existia ainda o Inmetro, ainda não existia a Anvisa, ainda não existia os órgãos que regulamenta a limpeza dos locais. E a carne de porco era a carne que mais transmitia doença, porque era uma carne dita impura por isso, né? Porque era suja. E aí não tinha como explicar isso, então falava, não pode comer carne de porco. Então, tô dando todo esse exemplo da Bíblia, mas aí tem algumas pessoas que vão utilizar o Alcorão, tem pessoas que vão se guiar pelo Bhagavad Gita, né? Tem vários livros religiosos, a Torá. Eu estou dando o exemplo da Bíblia, que o Brasil é um país mais cristão, né? E esse medo do pecado é um medo de cristãos, principalmente católicos ou evangélicos, agir para o inferno. Na Bíblia não condena o tarô. É muito possível, sim, você ser cristão e se constar no tarô, não tem problema nenhum. Tenho muitas clientes que são cristãs. Eu sou uma pessoa cristã, conheço muito, muito a Bíblia, inclusive, né? Eu tenho uma base cristã muito forte dentro de mim. É um pequeno parênteses aí para quem não conhece minha história. Na minha adolescência eu entrei no convento, eu fui noviça por um tempo, eu queria realmente ser freira, porque eu achava que aquela era a minha missão de vida, né? E não era nem um convento normal, era um mosteiro carmelita descalço. Então, além do voto de castidade e de pobreza, elas também fazem o voto de clausura. E foi um dos melhores momentos da minha vida. É super possível acreditar em Jesus, seguir a sua religião e se consultar no tarô, desde que você escolha bem o profissional que vai abrir as cartas para você. Que seja um profissional que respeite a sua religião, que respeite a sua crença e que entenda de onde você está vindo, né? Qual é a base ali da sua religião, daquilo que você acredita. Jesus pregou o amor, a caridade, o bem, nada mais do que isso. Amar o próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Então, se você tem esse desejo no seu coração de se consultar no tarô, busque um bom profissional e que de alguma forma siga os preceitos de Jesus, que tem a caridade, o amor ao próximo, o temor a Deus como pilar do seu trabalho como cartomante, que eu tenho certeza que você vai ter uma ótima consulta de tarô e talvez você até se aproxime um pouco mais de Deus através do tarô. Eu tenho algumas clientes que falam isso, né? Eu me sinto mais conectada com o tarô,
depois que eu comecei a ler a Bíblia, ou eu me sinto mais conectada com Deus. Quando eu jogo tarô, eu sinto que o tarô é Deus falando comigo, é Deus quem está escolhendo as cartas. Da mesma forma como alguns cristãos gostam de pegar a Bíblia ali, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo, e abre aleatoriamente, lê um versículo da Bíblia, ou abre aleatoriamente, né, e lê alguma parte e entende que aquilo é Deus falando com você. Muitas clientes entendem que quando a gente puxa uma carta, não é a gente que está puxando, é Deus que me está revelando através daquela carta, e Deus está falando com a pessoa através daquela carta, e é muito possível. Isso funciona e funciona muito bem. Se você gosta de conteúdos assim, eu te recomendo a seguir o meu perfil lá no Instagram, @NayaraMourá, com o T no final, e já clica para se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Deixa o seu like, porque esse é o maior motivador que eu tenho para gravar vídeos para vocês. Beijinhos da Queen!